Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas à aula de hoje. Nesta aula nós vamos falar sobre 3 coisas importantes para que a gente tenha orquídeas floridas e bem saudáveis, que é a temperatura, a luminosidade e a ventilação. Esses 3 fatores são importantíssimos para que o orquidário ele consiga comportar as mais diferentes espécies, né, que você deseja às vezes ter na coleção. Precisa sempre ter, né, um bom cuidado com essas 3 coisas para que você garanta que as orquídeas vão florescer bem e para que elas tenham uma qualidade de vida boa e também, né, consequentemente, evitar pragas que possam se proliferar em seu orquidário. Então vamos começar primeiramente com a ventilação, que é o tópico, acredito, mais simples. Depois a gente vai indo para os outros temas que são mais complexos um pouco. Então a ventilação, gente, né, é uma coisa importantíssima para que o orquidário ele esteja livre de pragas. A principal função, né, da ventilação é garantir, né, que o orquidário ele mantenha as temperaturas mais adequadas dentro do espaço, né, o local seja mais adequado para que as orquídeas se desenvolvam com temperaturas mais amenas. Então ele vai impedir que aquele ar fique represado e consequentemente possa proliferar fungos e bactérias, além, né, de outras pragas como as cochonilhas, como eu já falei. Então a ventilação ela deve sempre ter um local de entrada e um local de saída. Então o seu orquidário ele deve ser planejado, o seu espaço ele deve ser planejado para que o vento, o ar, ele entre e saia. Isso é muito simples. Aqui no meu orquidário eu deixei as 2 laterais abertas. Então o ar ele entra e sai por um lado ou por outro, tá? Então isso por quê? Né? Porque, como eu falei, é importante, né, para manter a temperatura mais agradável, principalmente durante as horas mais quentes do verão, e também ajuda a evitar que o substrato ele fique muito tempo encharcado. Consequentemente, ele vai garantir, né, que aquela brisa, né, possa estar entrando dentro do substrato e secando o substrato mais rapidamente, tá? Isso, né, pode ser até um problema para alguns locais, mas de modo geral, se você manter sempre regas controladas e manter sempre a umidade, né, do ambiente adequado, você não vai ter problema com a ventilação, porque ela é importantíssima, como eu falei, né, para que você evite todas as doenças, né, principalmente fúngicas e bacterianas dentro do seu orquidário. Tá bom? Outra coisa importante que nós devemos ter em mente é com relação à temperatura. Né? A temperatura a gente sabe que varia muito aqui no nosso país. Tem locais que são de temperaturas mais altas, outros locais são de temperaturas mais baixas. Né? Isso por quê? Né? Porque nosso país ele tem, né, uma extensão latitudinal muito grande. Ele é muito grande de sul a norte, de norte a sul. E isso varia bastante as condições de temperatura de clima de modo geral, né? Então, quando a gente vai construir um orquidário ou um espaço para as nossas orquídeas, nós temos que adequar às condições do nosso clima, né, de acordo com as condições climáticas. Aqui na minha região, por exemplo, né, para evitar as temperaturas muito baixas, eu acabei, né, tendo que fazer um isolante em todo o orquidário. Então, durante o verão, as laterais do orquidário elas ficam abertas à ventilação e durante os períodos mais frios do inverno eu preciso descer uma lona nas laterais para que o orquidário ele fique isolado, evitando que o vento frio ele possa entrar e queimar as folhas ou as florações das orquídeas, tá? Já tive problemas gravíssimos, aprendi a duro custo porque ninguém me ensinou isso, né? Então isso é importante para que você evite, né, principalmente na região sul, né, problemas com a geada. Nas outras regiões, né, que são regiões mais quentes, nem tem a necessidade de ter as lonas laterais, como eu falei, ou às vezes nem em cima não é necessário ter lona. A lona plástica, aquela lona translúcida. Por quê? Né? Porque as outras regiões, né, apresentando climas mais quentes, consequentemente não vão ter problemas com frio, né, com geadas. Então, para que a gente consiga ter uma temperatura
agradável dentro do orquidário, é necessário que haja um espaço de ventilação. As temperaturas dentro do orquidário devem ficar, em média, entre 25 a 35 graus. Abaixo disso, algumas orquídeas já não se desenvolvem tão bem, e acima disso as orquídeas vão sofrer, né, muito com desidratação. Então, manter um orquidário com temperaturas principalmente que fiquem entre 25 a 30 graus é o ideal. Como que a gente faz isso? Como eu falei, mantendo as laterais abertas, né? Garantindo que a ventilação possa circular dentro do orquidário, evitando em alguns casos a lona translúcida, que isso ajuda a manter o ar represado, principalmente na parte mais alta. Então, às vezes, se a sua região não tem necessidade, né, não tem problemas com frio ou com excesso de chuvas, você pode deixar sem a lona translúcida em cima. E aí você deixa só o quê? Só o sombrite, né? Coloca o sombrite igual eu tenho aqui, né? Eu tenho, no meu caso, tenho 2 sombrites. Esses sombrites, eles filtram a luminosidade, deixando o orquidário com uma luminosidade mais adequada para que as orquídeas não queimem as folhas, né, e não fique muito quente aqui dentro, né? Então, a lona, ela tem um objetivo, né, que é evitar que pegue muita chuva nas minhas orquídeas, né, para que eu consiga controlar sempre as regas. Então, as regas é eu que controlo, né, prefiro assim. E outra coisa, né, é o sombrite. O sombrite, ele vai trabalhar com a questão da luminosidade, vai garantir que a luminosidade venha filtrada para as minhas orquídeas, evitando queimaduras nas folhas. O sombrite, ele pode ser, né, o sombrite de 50% ou o sombrite de 75%, né, dependendo das orquídeas que você vai ter aí no seu orquidário. Existem algumas orquídeas que necessitam de mais luz, outras necessitam de menos luz, né, e, consequentemente, com relação à temperatura. Algumas gostam de temperaturas mais altas, outros gostam de temperaturas mais baixas. Eu já vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas características ali. Então, quando você vai comprar um sombrite, o ideal é que você compre o aluminete, né? O aluminete é um tipo de sombrite bem mais caro, mas que tem uma qualidade, né, térmica principalmente, muito melhor do que os sombrites que eu tenho, por exemplo, aqui no meu orquidário, tá? Então, aqui quando eu fui comprar, quando eu fiz o orquidário, eu não sabia que existia o aluminete, né? Então eu acabei colocando esses sombrites convencionais, essas telas convencionais que a gente encontra aí de mercado. Geralmente essas telas, esses tipos de sombrites são utilizados para construção civil, né? Eles evitam, é utilizado para a construção de prédios, né? Para evitar que caiam pedaços de entulhos assim na rua de modo geral. Então eu fui lá na loja de materiais de construção e acabei comprando. Depois de um tempo eu fui saber que existia um produto específico. Mas assim, como eu consegui controlar a temperatura, e a luminosidade com esse material, então eu não comprei o aluminete. Mas já que você tem essa possibilidade, né, você vai construir um orquidário novo, precisando de reformar, quando tiver essa possibilidade, você troca pelo aluminete. O aluminete de 50%, 75% vai garantir, né, que a temperatura dentro do seu orquidário fique mais adequada e a luminosidade também seja mais filtrada. Porque o aluminete, ele tem, né, como se fosse um isolante térmico e ele é refletor. Então os raios solares, eles vêm, batem no aluminete e retornam, evitando o excesso de raios ultravioletas sobre as suas orquídeas. Então, às vezes a orquídea está ali avermelhada, com a cor mais avermelhadinha, não sabe por quê? É por causa desses raios, né, que acabam atingindo com muita intensidade as suas orquídeas, certo, gente? A lona, se você pretende colocar uma lona translúcida dentro em cima do seu orquidário, o ideal é você utilizar uma lona translúcida de 150 micras. É uma lona plástica utilizada em estufas, né? Uma lona padrão para estufas, e que
deixa bastante a luminosidade entrar, né? Então garante uma boa luminosidade para o seu orquidário. Nunca comprar lona leitosa, gente, para colocar em cima, tá? Porque senão você vai manter seu orquidário escuro. Você pode até colocar nas laterais do orquidário, às vezes uma lona leitosa aí, que é aquelas lonas brancas mesmo, mas nunca, né, coloque em cima do seu orquidário, porque não vai entrar luminosidade, tá? Então sempre uma lona translúcida de 150 micras, 175 micras aproximadamente, que vai garantir que seu orquidário receba luz adequada. E aí você vai adaptando, né? Isso é importante, que não existe uma regra, né? Se você observa que está muito quente, né, você coloca o sombrite em cima, ou melhor, embaixo da lona, até pode colocar por cima também, né? Se você preferir, você pode colocar primeiro o sombrite e depois a lona. Só que entre a lona e o sombrite tem que ficar pelo menos 30 centímetros de diferença, para que não haja, né, o contato dos dois e superaqueça, tá? Senão vai superaquecer seu orquidário. Então manter entre o sombrite e a lona pelo menos, né, 30 centímetros. O ideal é que fique pelo menos meio metro a 1 metro de distância, tá? Utilizar esses dois materiais, você vai conseguir, né, controlar a rega, a temperatura e a umidade dentro do seu orquidário. Muito bom, gente. Eu não me arrependo de forma nenhuma de ter a lona em cima. Eu sei que muita gente gosta de chuva, mas eu já tive problemas com o excesso de chuva. Às vezes choveu uma semana, 2 semanas, a todos os dias ou quase todos os dias, e aí não ter o que fazer com as plantas. As plantas vão encharcando, né, elas vão tendo problemas com podridão negra. Já tive problemas de perder coleção inteira por causa de podridão negra devido ao excesso de umidade, que a gente vai falar na próxima aula, tá? Então, isso é importantíssimo para a gente controlar. Com relação à luminosidade, então, uma luminosidade filtrada vai garantir o desenvolvimento das suas orquídeas da forma mais adequada. Existem orquídeas que vão até mesmo no sol pleno, como por exemplo, as arundinas, que são as orquídeas bambus, algumas vandas, né, por exemplo, a vanda terres também vai no sol pleno, alguns tipos de cymbidiums, eles vão no sol pleno também, mas a grande maioria das orquídeas prefere receber aquele solzinho filtrado, porque na natureza elas recebem a luz, né, entre a copa das árvores, e isso garante que elas se desenvolvam de forma melhor. Orquídea que tem a folha muito amarelada significa que está recebendo muita luz solar. Orquídea que tem a folha muito verde, verde escura mesmo, verde bem forte, significa que está recebendo pouca luz solar. A cor adequada é essa daqui, gente. Essa cor é a cor adequada para que a sua orquídea, né, se desenvolva bem. Um verde claro, não amarelado e nem escuro. Isso significa que a orquídea ela está recebendo boa luminosidade. Quando que você vai adaptando? Né, quando você vai percebendo essas mudanças na coloração das suas orquídeas. Uma coisa boa de a gente fazer para entender se está recebendo muita luz ou pouca luz, né, está muito quente ou está muito frio no seu orquidário, é você, na hora do meio-dia, na hora do sol mais a pino, você chegar e começar a tocar as folhas das orquídeas. Se você observa que está muito quente a textura, né, as células das orquídeas, você vai ter que diminuir um pouco a questão da luminosidade, porque pode queimar. Se você observa que a temperatura não está tão alta, significa que, né, você pode deixar, tá adequado, certo? Vamos falar agora um pouco sobre as orquídeas, né, que vão em diferentes, né, ambientes. De modo geral, muita gente prefere colocar as orquídeas penduradas no orquidário e vai organizando as orquídeas, né, de acordo com, né, a necessidade da planta. Eu aqui coloco as minhas em bancadas, fica meio padronizado, mas eu tomo um certo cuidado sim, né, com relação à luminosidade. As orquídeas que necessitam de mais luz, eu coloco nos locais do orquidário onde elas, né, onde elas vão receber mais luz. Consequentemente, as orquídeas que precisam de menos luz, eu vou colocando elas em outros ambientes, tá? Então vamos falar agora sobre essas orquídeas. As catleias, de modo geral, elas gostam de bastante luminosidade. Muitas delas até vegetam em sol pleno.
mas o ideal é que você filtre um pouco, pelo menos 25%, 50% da luminosidade você consiga filtrar, para que elas se desenvolvam melhor, porque senão elas vão ficar com as folhas mais amareladas, uma tonalidade não tão bonita. As catleias, de modo geral, né, principalmente as bifoliadas que têm duas folhas, né, vamos imaginar como é o caso dessa aqui, ó, é bifoliada, são catleias que gostam de bastante luminosidade. Então essas orquídeas você vai colocar, né, nos locais onde recebe maior quantidade de luz. Então ela pode ficar, por exemplo, na parte mais alta do orquidário, onde elas vão estar recebendo bastante luz. Exemplos de orquídeas que podem receber bastante luminosidade com relação às catleias: valquerianas, nobiliors, catleias amestistoglossas, catleias gutatas, elogatas. Essas catleias, elas recebem bastante luz na natureza, então elas gostam de bastante luminosidade. Já as catleias que são unifoliadas, como por exemplo essa daqui, né, que agora chama-se catleia, essas recebem menos luz, então elas ficam, né, num degrau abaixo das catleias bifoliadas. Então se você coloca as catleias bifoliadas acima, as catleias monofoliadas, que possuem uma folha, vão logo abaixo. Abaixo das catleias monofoliadas, né, você vai ter que colocar orquídeas que recebam menos luz solar, como por exemplo as phalaenophyses. As phalaenophyses são orquídeas que gostam de pouca luminosidade, bem pouca mesmo, né? Você vai colocar dentro do seu orquidário no local mais escuro que ele, né, que estiver, não embaixo da bancada, né, mas no local onde receba muita luz filtrada, porque elas vegetam na natureza em matas bastante sombrias, então você deve colocar elas, né, em locais onde elas recebam pouca luz. Olha só essa daqui, ó. Eu deixei ela ontem no meu orquidário e acabei esquecendo ela, e ela aqui já, né, já queimou um pouquinho. Isso significa que são orquídeas que vão bem dentro de casa, vão bem em varandas que recebem menos luz solar. Essas orquídeas, elas devem ficar, por exemplo, dentro de casa, ali na janela, onde recebam a luz só de manhãzinha, só no final de tarde, né? Na varanda também uma luz bem filtradinha de manhã ou de tarde, vai muito bem essas orquídeas nesses espaços, certo? Se você tem, por exemplo, sofronites, né, que são catleias agora também, as sofronites, elas gostam de locais que receba também pouca luminosidade filtrada 50 a 75%. Então ela vai receber bem pouca luminosidade, né? A luminosidade filtrada, tá? Então ela vai receber no máximo de 50 a 25% de luminosidade. 75% no caso vai estar sendo filtrado, tá? São plantas de orquídeas, são plantas de ambientes mais sombrios. Os catacétums são orquídeas que gostam de bastante sol. Eles até vegetam na luz solar sem proteção, né? Então elas vão vegetar diretamente no sol. Então você pode também estar colocando eles lá em cima, nas bancadas mais altas do seu orquidário, tá? Ou nos locais que eles recebam de mais luz. Os oncidiums, eles são orquídeas que gostam de menos luz solar, então você deve colocar nas partes mais baixas, né? As vandas, elas gostam de bastante luminosidade. Você pode deixar lá naquela parte mais alta do orquidário, tá? Só que tem que sempre tomar cuidado, uma coisa é certa, sempre a observação, tá? Porque eu falo você deixar na parte mais alta, mas eu também não sei como é o seu orquidário. Então você tem que analisar a condição do seu orquidário e sempre, né, trabalhando aos pouquinhos. Então, por exemplo, né, vai colocar a vanda, não coloca lá em cima perto da lona, ou perto do sombrite, coloca no meio termo e aí você vai vendo, através do tempo você vai analisando se ela vai, né, ficando mais amarela, você abaixa ou coloca mais um sombrite. Se você observa que ela está ficando mais escura, você ergue, né, mais um pouquinho. Então sempre observar as folhas. As folhas é um indicador se ela recebe bastante ou pouca luminosidade. Folhas queimadas, então nem se fala. Deve-se cobrir mais o orquidário com sombrite, ou se for uma varanda,
ajeitar um espaço mais adequado. Se for na janela ali, significa que não está legal, né, na janela de casa. Colocar um espaço onde ela receba sempre a luz adequada para cada tipo de planta, tá bom? Falando sobre a luminosidade para as micros, então. São plantas que recebem pouca luminosidade, elas vegetam matas sombrias, então você deve manter ela no local bem sombrio do seu orquidário, recebendo entre 50 a no máximo de 25 a no máximo 50%, né, de luminosidade. Então essa foi a aula de hoje. Vamos na próxima aula falar sobre a questão da rega e da umidade, que, né, combinada com esses elementos de temperatura, luminosidade, são extremamente importantes também para a questão de saúde e desenvolvimento das plantas. Então um grande abraço, até a próxima aula, gente!